Fala pessoal, no vídeo anterior a gente falou sobre como subir um site em 5 minutos praticamente. Vimos que cloud nada mais é do que aquilo que eu consigo pagar sobre um recurso pelo tempo de processamento ou alguma outra métrica de bilhetagem, como transferências de dados, tanto para disco ou armazenamento, enfim, tem N formas de pagar pelo que você usou. Isso é a cloud. Só que agora a gente precisa entender que existe algumas outras referências e alguns outros termos que é interessante ficar no nosso radar. Para quem caiu aqui de paraquedas, eu estou usando esse livro como referência, é um livro que tem bastante conteúdo. O interessante é que ele tem sobre a metodologia cultural, né, do DevOps, tem a ferramenta Kubernetes, que é praticamente o sistema operacional ali da cloud, e o termo de Cloud Native, que é o ponto que a gente vai atender nesse vídeo aqui. Bom, para quem caiu de paraquedas aqui, eu sou o Antônio Tomaselli, trabalho na área de tecnologia há mais ou menos 16 anos e vou compartilhar um pouquinho com vocês. Bom, nesse slide aqui a gente está vendo aí o contexto de Cloud Native. O Cloud Native, através desse livro na página 40, você já começa a entender que existem alguns pilares para você entrar dentro desse contexto. Então, para a gente primeiro entender ali, né, a gente falou sobre os recursos em outros vídeos, falamos sobre as APIs que esses recursos estão atrelados, e uma API ela tem o get, put, delete, a gente consegue criar, deletar conforme a nossa necessidade, para que a gente não precise se repetir. Hoje, quem não tem o costume com código acaba indo na própria interface do site e, através de cliques, ajustando algumas informações. Não é um problema, você pode fazer dessa forma, só que existe um outro formato que é através de código que você consegue ajustar isso de uma forma muito mais flexível e te ajuda para você conseguir reconstruir tudo caso necessário. Então, tem algumas ferramentas que os próprios provedores de cloud, né, como GCP e AWS e Azure, eles trouxeram algumas ferramentas e depois foram surgindo outras do mercado, também dentro do contexto de Cloud Native. Aqui a gente está vendo aqui sobre o Cloud Deployment Manager, onde que é uma ferramenta da própria Google, onde você consegue, através dela, gerenciar todos esses recursos e construir conforme sua necessidade. E você tem uma outra ferramenta muito relevante que foi construída pela HashiCorp, que é a Terraform. O Terraform ele é baseado numa linguagem própria que a HashiCorp criou através do Go. Então a HashiCorp pegou a linguagem Go, construiu uma sintaxe própria chamada HCL, e aí através do HCL você consegue manipular os próprios recursos ou data source para poder obter algumas informações e ter através de outputs essas informações ali. O Crossplane é uma outra ferramenta que surgiu nesse mercado, e o Crossplane ele usa o Kubernetes como sistema operacional. Ele estende algumas funcionalidades ali do Kubernetes que você consegue, através do próprio comando do kubectl, manipular esses recursos. Então são 3 ferramentas aqui que nós temos, muito boas e conforme a sua especialização. Hoje, a mais forte no mercado é o Terraform, tá? E através do Terraform você consegue atender todo esse ecossistema multi-cloud, assim como o Crossplane. Já o Cloud Deployment Manager, ele é focado na própria GCP, somente para GCP, você não consegue manipular outros providers. Bom, nos pilares desse livro, então, para você ter também estar dentro do contexto de Cloud Native, você tem que ser onipresente e flexível. E para isso você tem que entender que o ferramental ele tem que conseguir usufruir facilmente de CPUs, então você consegue aumentar ou diminuir CPU, você consegue aumentar ou diminuir discos, ou até o seu contexto ali de redes. Então, tudo isso daí, todos esses recursos que você consegue plugar e desplugar, ou plug and play, você pode considerar ele como onipresente e flexível. Um outro pilar importante é a parte de ser resiliente e escalável. Então, hoje é importante você pensar que a sua aplicação ela tem que estar disponível para o mercado. E a pessoa pode, a qualquer horário, conseguir consumir isso. Então, é importante você conseguir atender esse pilar. Um dos itens interessantes, pensando de ser escalável, é que você consegue criar métricas para que alguns recursos do próprio provedor fiquem analisando isso, e baseado nessas métricas o próprio provedor ele aumenta esse recurso. Você vai fazer a alocação ali das informações que você quer, você vai reservar esses recursos e ele vai fazer esses ajustes conforme disponibilidade. Então aqui nessa imagem a gente tem do lado esquerdo
dois CPUs, onde um a gente já tem 100% sendo consumido e o outro 85%, e aqui você já começa a ter possivelmente algum tipo de problema que os seus clientes não vão conseguir ter um tempo de resposta hábil. E aí, através de métricas, você consegue deixar ajustado isso para que automaticamente aumente para 3 CPUs e ele distribua essa carga conforme a logística ali da sua aplicação. O interessante também é pensar que ele tem que ser dinâmico. E aí, se você pensar sobre isso, tem alguns recursos que vão permitir que você consiga ser dinâmico e outros recursos que não. Aqui, só para a gente pensar do lado esquerdo, ele está mais focado na infraestrutura, te traz maior autonomia, maior controle sobre o que você precisa, mas você talvez perca alguns tipos de flexibilidade. Então, imagina que aqui no caso você tem do lado esquerdo, no extremo, a VM, que você está totalmente amarrado a um sistema operacional, e do lado direito você tem totalmente a questão de Cloud Functions, que é o conceito de serverless, que vamos tocar isso em outro vídeo, mas a parte de functions você consegue consumir, criar funções como se fossem funções em código e só chamar quando necessário. Então perceba que de um extremo você tem a máquina virtual, que você precisa gerenciar tudo, e do outro extremo você tem simplesmente o código que ele vai ser processado conforme necessidade. Isso daqui são termos que é interessante você estudar. O IaaS, Infrastructure as a Service, o PaaS, Plataformas as a Service, e aí você consegue ter o serverless e outras coisas. Então a gente vai no futuro aí gravando outros vídeos. Bom, pensando em observabilidade, é interessante também pensar que todos os provedores têm recursos próprios para te ajudar nisso. Isso não é diferente para a Google, né? Então ela tem a parte de log, tem a parte de métricas e você consegue atender toda essa parte de observabilidade. É importante dizer que a Google ela é a referência sobre SRE, então se você digitar SRE dentro do contexto Google ali, você vai provavelmente cair em 3 livros que são referências no mercado para poder entender como aplicar dentro do seu software a observabilidade. Existe no mercado várias referências, várias ferramentas, Datadog, Dynatrace, não importa, você vai ter todo esse ferramental, mas você também tem esse ferramental muito bem e muito robusto, tanto do ecossistema open source, sem você precisar pagar nada por isso, quanto do próprio provider ali para você usufruir. Inclusive tem Thanos, tem o Prometheus, tem o Grafana, então vários recursos que você consegue utilizar ali do mundo open source para poder cobrir a sua aplicação. Bom, e aí a parte interessante também do Cloud Native, você precisa conseguir ser flexível para distribuição. Então, no caso aqui da Google na GCP, você tem vários pontos, então cada pontinho azul desse daqui é uma zona onde você consegue ter o seu CPU alocado ali, ou a sua informação processada, ou o seu disco armazenando alguma coisa. Nessa imagem é interessante para a gente ver uma aplicação onde ela está distribuída em 2 zonas. Então, você tem aqui na zona 1, você está aqui nos Estados Unidos, e aqui você tem na zona 2 também nos Estados Unidos. Só que aqui você está em lugares diferentes. Então, poderíamos trazer aqui para o contexto do Brasil, você poderia ter aqui na zona 1 em São Paulo, e a outra você poderia ter, por exemplo, no Rio de Janeiro. Por que esse tipo de infraestrutura e tomada de decisão é legal para a nossa aplicação? Porque se uma região ela tiver algum problema, seja de energia elétrica ou uma catástrofe, você consegue resolver. Pega aí o exemplo do World Trade Center, né? Onde você tinha 2 torres, Torre A e Torre B. E aí, no caso, as empresas que existiam na Torre A, elas deixavam um backup dos dados na Torre B. Então, quando você teve a queda das 2 torres, você perdeu 100% das informações da empresa. E aí, no caso, você tinha o processo de backup, você tinha as informações, mas você perdeu toda a sua empresa ali. Então, ter em zonas diferentes te ajuda nisso. O problema é que isso aqui, você tem que pensar que quanto mais recursos você disponibilizar para sua aplicação e nesse ecossistema, isso também vai consumir muito dinheiro. Então, isso aqui é importante dosar.
o quanto disponível você quer se tornar e quantos clientes estão entrando e pagando ali para sua ferramenta e se isso faz sentido ou não. Então, a gente sempre tem que ajustar conforme as coisas vão fazendo sentido. Então, é importante tomar essa decisão com consciência. Aqui nessa parte é só um overview rápido, né, do ecossistema da Google Cloud Platform, que traz todos esses recursos à nossa disposição para que a gente consiga, de fato, criar algo, né, seja na parte computacional, armazenamento de storage, machine learning, que a gente está falando bastante de IA, e a parte de Big Data. Então aqui você poderia ter muito bem todo o seu processamento e tratamento do dado. Você poderia ter na parte computacional, você poderia ter esse dado distribuído para tomada de decisão de várias pessoas na parte de Big Data, você poderia ter o aprendizado de máquina tomando a decisão se aquele cliente ele é um potencial ou não, e se você deve distribuir ou não aquela mensagem, se ofertar um determinado produto, e você poderia ter o storage para poder guardar todas essas informações, seja documentos de cadastro, dados sobre o que você analisou, enfim, todo esse ecossistema eles vão se complementando. Eu vou deixar aqui os links que eu trouxe essas imagens, então aqui você também consegue usufruir um pouco de materiais que podem te ajudar. Então tem a parte de observabilidade, tem sobre o Deploy Manager que vocês podem ajudar. Bom, só dando aqui então um pouquinho da visão sobre o site da GCP. Então você tem todos esses produtos que é importante você analisar conforme a sua necessidade. Isso aqui é legal porque você vai entender que você não precisa de tudo, você pode simplesmente selecionar o que você quer e ir estudando esse recurso, e depois também você entender que existe um executável para você conseguir manipular essas informações via linha de comando. Então, por exemplo, aqui no caso, no comando gcloud, que é o CLI da Google, onde eu dando Enter aqui, eu consigo ter todas as informações de quais são os recursos que eu tenho à minha disposição para poder manipular via terminal. Então, eu consigo também não só ir na cloud e clicar nos botõezinhos para poder criar algo. Eu posso rodar o comando gcloud, compute e o que eu quero fazer, né? gcloud, compute, create, e eu crio o nome de uma máquina, e por aí vai. Então, é um mar de opções que a gente tem, que é interessante conhecermos e a gente saber como isso aqui potencializa no nosso desenvolvimento do nosso produto. Então, nós como desenvolvedores, precisamos não saber no fundo ali como construir aquele recurso em todos os seus aspectos, mas a gente precisa saber que eles existem, que eles estão ali para potencializar o nosso desenvolvimento. Então, é isso, a gente vai ficando por aqui e valeu!